Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Que alegria, mais um episódio, a gente poder entrar na sua casa. Então, se acomode onde você está, se você está deitado ainda, se você está no sofá, numa cadeira. Fique à vontade, sinta-se em casa aqui também, na nossa casa, estamos conversando aqui junto. Que bom que você está com a gente em mais esse episódio especial. É uma alegria imensa, meus irmãos, estar com vocês aqui mais nesse dia, poder falar daquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. E que bom que vocês estão aqui, permanecem firmes, né, nessa missão, nesse sonho. Que bom que você está aqui, Bia. Que bom que você está aqui, Rafa. Rafa também. Tá vendo que o nosso amigo aqui, Rafa, hoje está meio doentinho, ó, mas ele está aqui, firme, ó. Mesmo doentinho, ele está firme aqui. Firme e forte, hein? Um prego E essa certeza a gente tem, porque mesmo meio doentinhos, né, a gente tem a certeza de que o Senhor caminha conosco. Ele que sustenta. Então essa é a mensagem que nós temos para o dia de hoje, Rafa. E nós queríamos começar de uma maneira diferente hoje. Você poderia ler a palavra para nós, para você que está aí de casa descobrir do que nós vamos falar hoje? É pra já. A palavra de hoje vai estar lá no livro de São Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 35. A gente vai falar sobre os discípulos de Emaús. Posso ir, pessoal? Já pegou a Bíblia aí? Tranquilo? Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como vendados e não reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro conosco? Já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu amo essa palavra. O que a gente pode compreender dessa palavra? Olha, nesse mesmo dia, que dia é esse, né? É o dia da ressurreição. Então, nesse mesmo dia em que Jesus ressuscitou, os discípulos de Emaús, eles estavam voltando para Emaús, né? Eles estavam em Jerusalém, e ali em Jerusalém eles estavam se sentindo fracassados, humilhados, com vergonha, porque Jesus tinha morrido, crucificado. E eles não ainda compreendiam que Jesus havia ressuscitado. E imagina, né?
Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação de fracasso na vida que vocês tiveram que voltar atrás, né? Olha só, ter que voltar. De repente, eu estou num caminho e ali eu recebo um fracasso e aí eu tenho que voltar. E a vergonha de voltar, né? Sentimento de regredir, né? Tem que começar tudo de Isso. novo, né? Era assim que os discípulos de Emaús estavam se sentindo, fracassados. Ter que voltar para casa, né? Imagina, acho que eles caminhavam bem lento, né? Cabisbaixo. Porque olha só, fala que eles chegaram no fim da tarde, né? E a distância não era tão grande assim de Jerusalém até Emaús. Mas ali eles estavam se sentindo fracassados, tristes, sem esperança, e um estava ali conversando com o outro, né? E aí a gente aqui fala que um deles era Cleofas, mas não fala quem que é o outro. Quem que é o outro discípulo, né? Eu posso me colocar no lugar desse discípulo. Você também pode se colocar no lugar desse discípulo. E estudando um pouco, nós entendemos, nós compreendemos que era um casal aqui. Porque fala de Cleofas em uma outra passagem e Maria de Cleofas. Então era um casal que voltava porque se sentiram fracassados. Eles foram atrás de Jesus. Eles eram os discípulos de Jesus. E no momento em que Jesus foi crucificado, eles se sentiram perdidos, sem esperança, sem saber o que fazer da vida. E aqui a gente estava até comentando quantas vezes a gente teve que recomeçar a nossa vida. Quantas vezes? Eu já recomecei a minha vida várias vezes, né? E recomeçar não é fácil, porque recomeçar dá um sentido de que eu fracassei, então eu preciso recomeçar. E aí vem o sentimento de vergonha, né, de humilhação, de muitas vezes a gente ter que encarar as pessoas, encarar a família. Eu não sei, de repente, diante da perda de um emprego, de uma mudança de cidade, você tinha tanta esperança num lugar, de repente você teve que voltar para a tua terra. Era assim que os discípulos de Emaús estavam, né? Tristes, desanimados. E ali eles estavam, com certeza, eles estavam murmurando, né, gente? Um ali reclamando Falou que ia com o libertar outro. Israel, morreu. Morreu. E aí eles estavam ali reclamando com o outro. E nesse caminhar se aproxima deles Jesus. O próprio. O próprio Jesus. E Jesus ali falou assim, né? A respeito de quem vocês estão falando, né? Perguntou então, de que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tão tristes? Aí um deles, chamado Cleofas, falou ainda assim: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe que nela aconteceu nestes dias? E ali eles contam para Jesus, né, tudo que aconteceu, né, como se Jesus não Eu fico soubesse. imaginando Jesus ouvindo. Conta mais aí. Como é que Uma foi? pregação do Padre Léo, o Padre falava assim, nossa, que Jesus falava assim, ô, e ali eles começam a falar para Jesus, né, que Jesus era um profeta, né, e que tudo aquilo que eles esperavam que fosse Jesus que ia restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. E ali Jesus vai conversando com eles. Mas, com certeza, algo, né, eles sentiam no coração. Porque eles eram abrasados pela palavra. Com certeza, ali Jesus acolhia, Jesus amava, Jesus caminhou com eles e ouviu a dificuldade que eles estavam enfrentando. E mais ou menos aqui no finalzinho da tarde, né, se aproximando da aldeia, né, Jesus fez como se quisesse passar adiante. Olha, gente, Jesus é maravilhoso. Olha que bonito. Aproximou-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante, né? Claro que Jesus não ia deixá-los sozinhos. E aí eles forçaram no Jesus a parar, né? Oh, fica conosco, Jesus. Fica comigo, Jesus. Já está tarde, já declina o dia, né? Quando a gente se sente bem perto de alguém, a gente quer que aquela pessoa perto da gente, né? Ah, não vai embora, não. Quando chega uma visita na tua casa, que você gosta dela, você não quer que ela vá embora, né? Ao contrário de quando chega uma visita chata, né? Tá vendo? Tá tarde, né, gente? Tá... Hoje tá tarde, vamos embora, não. Mas estava tão agradável ali o momento com Jesus,
E eles ali, ó, chegaram até o quê? Ó, forçou Jesus a ficar. Fica conosco, Jesus. Já declina o dia. Então, Jesus ali, ele entra. Olha, agora, presta atenção como é um casal. Eles chegando em casa, né? E aconteceu enquanto eles estavam sentados à mesa, conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e serviu. E naquele mesmo instante, os olhos deles se abriram. Ali eles reconheceram que era Jesus. Então, como é que estavam esses discípulos? Como é que estava esse casal, gente? Esse casal estava cego. Cego na dificuldade, cego no problema. Não conseguiam ver uma luz. Porque para eles a morte de Jesus era o fim, era o fim. Então eles não conseguiam enxergar a luz. Mas no momento em que Jesus parte o pão, porque era o que Jesus sabia fazer, né? Ele se deu ali inteiramente. Aqui é o mistério da Eucaristia. Né? Então, no momento em que Jesus parte o pão, eles reconhecem, os olhos deles se abrem. Né? E aí depois, naquele mesmo instante, fala aqui na palavra de Deus que Jesus desapareceu. Aí um olha para o outro e fala, mas não abrasava o teu coração quando você ouvia falar? Meu Deus, será que a gente sente isso? Nossa, que palavra gostosa de Essa escutar, palavra é né? maravilhosa. Olha, Meu Deus. não abrasa o teu coração quando ele falava pelo caminho e explicava as Escrituras? Será que quando a gente ouve a palavra de Deus, ouve falar de Jesus, nosso coração se abrasa? Será que a gente consegue perceber a presença de Jesus naquele mesmo instante, mesmo que eles se sentiam bem com Jesus, eles ainda não tinham reconhecido Jesus? O desânimo, a tristeza era tão grande que eles só estavam focados no problema, daquilo que tinha acontecido. E quantas vezes a gente se colocando no lugar deles, a gente não reconhece Jesus nas nossas dificuldades? Quantas vezes a gente acha que, assim como eles, a gente está caminhando sozinho Sim. e não tem o Jesus do nosso lado? E é tão engraçado a gente imaginar que tá na cara, tá na nossa cara, mas o problema, a dificuldade é tão grande que a gente não enxerga, sendo que tá ali do nosso lado. E às vezes é preciso Jesus vir queimar o coração para a gente perceber que a gente nunca esteve só. A gente perceber que sempre teve alguém que caminhou ao nosso lado. Ou a gente caminha a vida inteira esperando por um milagre, né? Sim. Esperando por um sinal, né, de Deus, né? Essa palavra, eu escuto ela há muito tempo. E o que eu mais indagava nela era o seguinte: esse pessoal sempre andou com Jesus. Como que eles não reconheceram Jesus quando ele chegou perto? O que que mudou? Por que que eles não o reconheceram logo de cara, né? E foi muito bom você trazer isso, Bia, sobre que era um casal, que me levou para outro lado agora, que eu quero partilhar aqui, né? E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Nós estamos em uma mesa, né? Na sua casa tem uma mesa. Há quanto tempo você não se senta com sua família na sua mesa e reconhece Jesus na sua esposa, no seu marido, no seu filho? A gente acabou perdendo um pouco da essência da mesa da nossa casa. E a maior partilha começa na mesa mesmo, ali, num café da manhã, numa partilha, num partir do pão, e a gente acaba não reconhecendo mais Jesus nos nossos, né? E às vezes a mesa é um ponto de discussão, né? Isso, Não um momento de união, de exato. partilha, de comunhão. E às vezes a mesa é um ponto de apresentar os problemas, né, as dificuldades. E era isso que eles estavam fazendo aqui, né? Reclamando, murmurando. Reclamando, murmurando. E é tão engraçado também que Jesus ele não chega chegando, né? Não. Ele Mansinho. deixa eles reconhecerem. Porque o que falta para nós é isso, é nós conseguimos enxergar Jesus nas dificuldades. Porque se Jesus apresenta para nós quando nós estamos perdidos, talvez na próxima dificuldade a gente não consiga reconhecer ele sem o milagre que tanto procura. E ele vem devagarinho, se mostrando quem ele é, respeitando A e ele caminhada de cada um. de cada um e não abandonando. É um cara diferente demais, não tem jeito. Sensacional. Para mim, assim, o que me veio hoje, né? Ele respeita a minha caminhada, ele respeita o meu processo, né? Ele respeita o seu processo,
Ele nos respeita, né? Ele cuida de nós, ele tem um zelo por cada um de nós. Mesmo que nós não temos assim uma percepção tão clara de quem é Jesus na nossa vida, ele ainda nos respeita, né? Ele ainda respeita o nosso tempo. Ele caminha conosco, né? Ele caminha conosco nessa caminhada da vida, né? De conhecer quem Ele é. E eu vejo assim que, ao partir o pão, no momento de partir o pão, eles tiveram uma experiência com Jesus. Então, quem tem experiência com Cristo, por mais que passa por dificuldade, não se esquece, né? Porque uma experiência, quando ela é profunda, ela marca a nossa história. Ela marca. Seja uma experiência boa ou seja uma experiência ruim, né? Aqui eles passaram por uma experiência ruim, que foi a morte de Jesus. Mas eles não compreendiam o que vinha, né? Toda a salvação, todo o mistério da salvação, né? A ressurreição. Então, Jesus aparece logo depois, no primeiro dia da ressurreição, Jesus já aparece ressuscitado para eles. Porque fala que depois da, honra, né? depois da Páscoa, Jesus aparece 40 dias, 40 dias para os discípulos, confortando os discípulos, né? Alimentando a fé dos discípulos, cuidando deles. Então, Jesus ainda aparece para o povo dele, né? Dizendo, ó, estou aqui, estou aqui, fica comigo. E isso para nós católicos é tão interessante, né? Se a gente parar para pensar, a gente só consegue buscar a comunhão em estado de graça. E quando nós estamos de graça, nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida. Sim. E muitas vezes nós não reconhecemos Jesus porque nós escolhemos outros caminhos. E aqui eles reconheceram no partir do pão. E muitas vezes nós reconhecemos Jesus na Eucaristia, mas os nossos olhos humanos não enxergam. Que é Jesus. Que é Jesus. Um pedacinho de pão, né? Mas, meu Deus. Não é só um pedacinho. É verdadeiramente Jesus, né? Que se fez pão, né? Eu falo que ele é tão grande e se fez tão pequeno para que nós pudéssemos ter vida, ter uma vida nova, né? Então, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. E o Senhor vem nos dizer, neste dia, que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, para renovar a nossa vida. Ele veio trazer alegria para os discípulos de Emaús, que estavam em meio à tristeza. Então, no dia de hoje, o Senhor vem trazer alegria para a minha vida, vem trazer alegria para a sua vida, vem trazer alegria para a sua vida, Rafa. E cabe a nós estarmos abertos a receber o novo que Deus tem para cada um de nós. E esse novo se renova a cada dia, quando eu abro meu coração, quando eu abro os olhos da fé e reconhecer que é Jesus. É Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele ressuscitou. Ele está comigo. Ele caminha comigo. Eu posso experimentá-lo. Eu posso experimentá-lo na mesa da Eucaristia. Eu posso experimentá-lo na oração. Eu posso experimentá-lo na palavra de Deus. Eu posso experimentá-lo na comunhão com os meus irmãos. É experiência. Então, o Senhor nos convida a experimentarmos Ele neste dia e a caminharmos com Ele. Então, vamos pedir essa graça de estarmos caminhando com Ele todos os dias da nossa vida, né? E que nós possamos ouvir, assim como os discípulos ouviam Jesus falar das Escrituras, como Jesus explicava das Escrituras, então que nós também possamos ouvir Jesus através da sua palavra, como Jesus quer falar comigo, com você hoje, através da palavra. A palavra, ela é tudo na nossa vida. A palavra nos conforta, nos levanta, nos sustenta, nos exorta, nos ensina, nos cura, nos salva, nos restaura. Então, que no dia de hoje nós possamos ser envolvidos pela mesa da palavra e também pela mesa da Eucaristia na Santa Missa. Vamos cantar e rezar?
Que os nossos olhos possam se abrir, Senhor, para poder te reconhecer de novo. Que os nossos olhos possam se abrir para olhar a sua face, Pai. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome um lugar de honra. O Senhor está mexendo em muitos corações de famílias que estão nos assistindo. Pedindo para que essas famílias possam arrumar a sua casa, arrumar a sua casa para o Senhor entrar. Tantas outras religiões, tantas outras insídias de Satanás têm entrado na sua casa, mas hoje o Senhor pede para que você arrume aquilo que precisa ser arrumado, porque Ele quer tomar um lugar de honra dentro da sua casa. É Ele que quer ser o Salvador da tua família. É Ele que quer chegar aonde o seu marido sozinho não consegue. É Ele que quer curar os vícios que você não consegue curar sozinho. É Ele que quer te dar forças para que essa família seja restaurada. É Ele que quer partir o pão todos os dias, assim como Ele partiu com esses discípulos. É Ele que quer te dar forças, meu irmão, porque Ele quer que você arrume a casa, Ele quer que você prepare a mesa, Ele quer que você perfume essa casa, porque faz tempo que Ele tem o desejo de morar aí, faz tempo que Ele está querendo entrar, mas é hoje que você vai abrir o seu coração, é hoje que você abriu o seu coração e as portas se abriram. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. E Ele vai tomar. E a casa que o Senhor fala este dia é a casa do nosso coração. É a casa do coração do pai, da mãe, dos filhos. O Senhor quer um lugar de honra, que é o meu e o teu coração. Que nós possamos esvaziar o nosso coração de tudo aquilo que não permite que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Tantas coisas que nós deixamos entrar no nosso coração, em que tomaram o lugar de Deus. E hoje Jesus, Ele entra, porque nós nos oportunizamos, né? Porque eu preciso oportunizar para que Jesus entre. Jesus não é ladrão. Então que hoje nós possamos abrir a porta da casa do nosso coração, para que Jesus possa entrar. Então arrume a casa, que eu possa arrumar a casa do meu coração, que você possa arrumar a casa do seu coração, para que Jesus ocupe o lugar que é dele, porque nós somos pertenças dele. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque no dia de hoje, Senhor,
dia de hoje, Senhor, o Senhor entra na casa do nosso coração, do meu coração, do coração dos meus irmãos, Senhor. Obrigada, Senhor. Que o Senhor renova todas as coisas. O Senhor tira toda a tristeza, Senhor. O Senhor tira todo o mal, Senhor, tudo aquilo que não é teu, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Te louvamos, Senhor. Obrigada, Senhor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar